A realidade que enxergamos não é toda a realidade. Sabemos disso não apenas por dedução filosófica, mas porque as Escrituras nos afirmam com clareza. As coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Segundo 1 Coríntios 4,18. Existe um mundo que não se deixa capturar pelos olhos carnais, uma dimensão oculta aonde apenas os espiritualmente despertos têm acesso. Mas o que nos impede de ver? Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. A resposta está na forma como nos alimentamos. E não falo apenas do pão cotidiano que sustenta o corpo, mas daquilo que nutre nossa alma. Estamos excessivamente cheios de distrações, saciados com ruídos e confortos que amortecem nossos sentidos espirituais. Para ver além é preciso esvaziar-se. Foi isso que Cristo demonstrou em seu jejum de 40 dias no deserto. Quando o diabo lhe ofereceu o pão, sua resposta foi definitiva. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Comer nos prende à terra, mas o jejum nos torna leves o suficiente para subir. Ao longo da história, homens e mulheres que desejaram ver além se colocaram no caminho do jejum. Daniel jejuou e teve visões de reinos e tempos que ainda estavam por vir. Elias, após 40 dias de abstinência, ouviu a voz de Deus no silêncio da caverna. Paulo, no momento de sua conversão, passou 3 dias sem comer nem beber antes que suas escamas caíssem e ele enxergasse de verdade. Atos 9, 9 e 18. Em cada um desses casos, o jejum não foi um ato de privação aleatória, mas uma porta para outra realidade. Mas o jejum não é um método mágico. Não se trata de um ritual para obrigar Deus a se revelar, mas de um realinhamento interno, uma remoção das camadas de terra que impedem a luz de atravessar. Como um vidro embaçado pelo calor de nossas paixões, nossos olhos espirituais precisam ser purificados para enxergar o que sempre esteve ali. Talvez você se pergunte, como começar? A resposta é simples, mas exige firmeza. Ninguém inicia correndo uma maratona sem primeiro aprender a andar. Assim, o jejum começa com pequenas renúncias. Tente ficar um período do dia sem alimentos sólidos, sustentando-se apenas com água. No início, o corpo reclamará, porque foi condicionado à saciedade constante. Mas essa fome inicial é uma ilustração do que acontece na alma. Aprendemos a depender menos das coisas passageiras e mais do sustento divino. Depois, aumente o período. Um jejum de 12 horas, depois de 24. Para aqueles que nunca jejuaram, recomendo começar com o jejum de Daniel. Alimentos naturais, sem carne ou manjares refinados. Seu corpo sentirá a mudança, sua mente se aquietará e sua oração ganhará uma nova profundidade. E então, algo inesperado acontece. Não é uma visão imediata ou um arrebatamento, mas uma sensibilização do espírito. Começamos a ouvir com mais clareza, a perceber sussurros divinos onde antes havia apenas silêncio. O mundo invisível não se impõe a nós como um trovão, mas se revela como um véu que lentamente se desdobra. Nós não estamos mudando Deus, estamos mudando a nós mesmos. E aqui surge a grande pergunta: você quer mesmo ver? Porque enxergar além do mundo visível tem consequências. As escamas caem, mas com isso vem a responsabilidade do que se percebe. O conforto da cegueira se vai. Se você deseja ver, precisa estar pronto para agir conforme a visão. Para alguns, isso significa renunciar ao que antes parecia aceitável. Para outros, é um chamado a batalhas que não haviam notado. Porque quem vê não pode fingir que não viu. Há uma batalha espiritual constante ao nosso redor. O mundo invisível não é apenas luz e revelação. Há também princípios de trevas que desejam manter os olhos dos homens fechados. O jejum nos torna espiritualmente sensíveis, mas também nos coloca em uma posição
onde precisamos estar preparados para discernir o que vemos e ouvimos. Não é uma jornada para os fracos de coração, mas se você sente que este é o caminho, continue. O caminho foi aberto. Se você chegou até aqui, já percebeu que o jejum é mais do que uma simples privação. Ele é um instrumento que purifica, aguça os sentidos e coloca nossa alma em sintonia com o eterno. Mas há algo mais. Existe uma profundidade ainda maior para quem tem coragem de seguir adiante. Conforme avistamos o horizonte da realidade espiritual, o mundo visível começa a perder sua rigidez. O que antes parecia absoluto agora é passageiro, transitório. O próprio Cristo nos advertiu. O reino de Deus não vem com visível aparência. Lucas 17:20. Ele não se submete às leis do tempo e do espaço como as conhecemos, mas se manifesta aos que estão espiritualmente prontos para percebê-lo. E essa prontidão se desenvolve no silêncio, na renúncia, no vazio que dá espaço para a plenitude divina. Os antigos profetas sabiam disso. Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus e jejuou 40 dias. Êxodo 34:28. Quando desceu, seu rosto brilhava com uma glória que os outros não podiam suportar. Não foi apenas um encontro, mas uma transformação. E essa é a realidade do jejum. Ele não apenas nos revela o invisível, mas nos modifica, nos torna aquilo que contemplamos. Contudo, não se engane, o caminho do jejum não é feito apenas de luz. Ao mesmo tempo que nos aproximamos da revelação, também nos tornamos alvo de oposição. Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto para jejuar, mas quem o encontrou primeiro foi o adversário. Mateus 4:1. Toda aproximação do divino desperta resistência, pois ao enxergar além, também desmascaramos as trevas. E é por isso que poucos persistem. Muitos começam o jejum, mas ao primeiro desconforto, recuam. Sentem dores de cabeça, sonolência, fome intensa, irritabilidade. Alguns experimentam sonhos perturbadores ou percebem resistências inesperadas ao seu redor. Mas o que são esses pequenos incômodos comparados à imensidão do que está sendo revelado? Se te fatigas correndo com homens, como poderá competir com cavalos? Jeremias 12:5. O jejum é uma prova de perseverança, uma batalha contra o corpo, contra as distrações, contra os impedimentos internos e externos. Mas para aqueles que resistem, algo começa a mudar. Os sentidos espirituais se ampliam. A oração se torna mais intensa, não apenas como palavras ditas, mas como um diálogo vivo. Os pensamentos se tornam mais nítidos, como se um nevoeiro estivesse se dissipando. E o silêncio, antes desconfortável, se torna uma porta para revelações. Se você está atravessando essa jornada, preste atenção aos sinais. Deus fala de muitas formas, e no jejum, ele fala ainda mais claramente. Um versículo pode saltar das Escrituras com um peso que nunca teve antes. Uma resposta que você buscava pode vir em um sussurro inesperado ao seu coração. Sonhos podem trazer direção, e percepções que antes pareciam apenas impressões se tornarão certezas. E então, o que fará com essa visão? Não basta ver, é preciso saber o que fazer com aquilo que foi revelado. Muitos anseiam por experimentar a dimensão espiritual, mas poucos estão dispostos a carregar o peso daquilo que lhes é mostrado. Porque a visão traz responsabilidade. Deus não abre nossos olhos por mero capricho, mas para que sejamos participantes do seu propósito. Agora que você está caminhando mais fundo, talvez se pergunte: qual é o próximo passo? O próximo passo é um jejum ainda mais profundo, um tempo de consagração que vai além de pequenas renúncias. Um jejum que não apenas afia sua percepção, mas o posiciona como um canal para algo maior. Mas sobre isso, falaremos depois. Chegamos ao limiar. Até aqui, você compreendeu o poder do jejum, experimentou os primeiros passos e talvez já tenha percebido mudanças na sua sensibilidade espiritual. Mas agora falamos de algo maior. Um jejum prolongado, aquele que não apenas limpa, mas refina. Um jejum que não apenas aproxima, mas transforma completamente. Um jejum longo é um marco na jornada espiritual. Ele exige disciplina, coragem e um comprometimento inabalável. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério.
Moisés e Elias atravessaram a mesma jornada, sendo tomados por um poder que transcendeu suas próprias limitações. Mas antes de falarmos do que se ganha, falemos dos cuidados. O jejum prolongado não é para os inexperientes. Ele não é uma tentativa desesperada de barganhar com Deus, nem uma penitência insensata. Ele é uma ferramenta espiritual, e como qualquer ferramenta poderosa, precisa ser usada com entendimento. Se você nunca passou de 1 ou 2 dias sem alimentação, comece pequeno. Prepare seu corpo e sua mente. Antes de iniciar um jejum longo, reduza gradativamente a quantidade de alimentos, evitando comidas pesadas e industrializadas. Hidrate-se bem nos dias anteriores. Se possível, escolha um período onde possa diminuir sua carga de esforço físico e mental. O corpo estranhará a falta de comida, mas a mente também precisará ser fortalecida contra a ansiedade e os impulsos do hábito. Nos primeiros dias, a fome virá forte. Seu organismo tentará convencê-lo de que precisa comer para sobreviver. Mas depois do 3º ou 4º dia, algo surpreendente acontece. O corpo se ajusta e a fome, que antes era gritante, se torna silenciosa. O que permanece, porém, é um estado de sensibilidade espiritual inexplicável. Sua oração se torna mais profunda, sua percepção mais clara. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que vem em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6:17-18. O jejum não é para exibição, é para transformação. Os benefícios de um jejum prolongado são inestimáveis. O corpo elimina toxinas, a mente se renova e, acima de tudo, o espírito entra em um estado de maior discernimento. A voz de Deus, que antes parecia distante, se torna clara. As Escrituras ganham uma nova profundidade. O mundo invisível se revela com uma nitidez impressionante. Mas lembre-se, quanto mais você se aproxima da luz, mais evidente se torna a escuridão. O jejum prolongado pode trazer oposição, pensamentos de dúvida, cansaço extremo, distrações inesperadas. O inimigo sabe que um homem ou uma mulher cheia do Espírito e com olhos abertos se torna um problema para ele. Por isso, ore sem cessar. Permaneça firme. O cansaço passa, a fome desaparece, mas a transformação fica. Quanto mais o corpo se silencia, mais a alma se expressa. A fome física dá lugar a uma fome muito mais profunda. A fome pela presença de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. E essa fartura não é de comida terrena, mas de revelação, de entendimento, de comunhão inabalável com o Criador. Há um momento no jejum prolongado em que os olhos espirituais se abrem completamente. É como se tudo o que antes estava embaçado se tornasse nítido. As distrações se dissipam, as respostas vêm, a direção se torna clara. Muitos relatam sonhos proféticos, encontros sobrenaturais, discernimento aguçado. Isso não é exagero ou ilusionismo. É a experiência de quem ousou atravessar a barreira da carne para tocar o espírito. Quando o momento de encerrar chegar, não coma imediatamente uma grande quantidade de comida. Seu corpo está leve, purificado. Volte aos alimentos aos poucos. Comece com sucos naturais, frutas macias e vegetais cozidos. Valorize esse tempo. O jejum longo é um divisor de águas. Ele não é um fim, mas um início de uma vida de maior intimidade e revelação. E agora eu te pergunto, você quer mesmo atravessar esse caminho? Se sim, prepare-se, pois aqueles que se dispõem a ver o invisível nunca mais enxergam o mundo da mesma forma. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. O jejum é uma chave que poucos sabem usar, mas que pode mudar tudo.
E se você quer mais conteúdo sobre vida espiritual e crescimento, inscreva-se. Há muito mais por vir.